Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo em português porque eu quero compartilhar uma história. Provavelmente vocês vão encontrar já no meu canal histórias sobre como eu aprendi a falar inglês ou como eu aprendi a falar francês também. Só que hoje eu queria aproveitar os meus últimos dias aqui neste lugar. Eu estou viajando aqui na Croácia para fazer um vídeo, para ter uma recordação daqui, umas lembranças. E eu resolvi fazer esse vídeo para contar a vocês como é que eu aprendi português. Porque tem muita gente que me conhece, talvez faz pouco tempo, que não sabem essa história sobre como que um colombiano aprendeu a falar português. Então, tudo começou faz muito tempo, faz muitos anos que eu comecei a aprender, né, a fazer aulas de português. Aí eu morei no Brasil, mas não foi no Brasil que eu aprendi a falar português. Assim, no Brasil eu melhorei muito, assim, aprendi muitas coisas, mas na verdade eu aprendi a falar português na Colômbia mesmo, antes de eu viajar para o Brasil. Então, foi que eu comecei na faculdade, eu tinha a opção de escolher uma língua estrangeira, aí muita gente escolhia inglês. Isso aqui pra mim, inglês era meio sem graça, assim, não queria fazer aulas de inglês, que aprender inglês é tipo mais ou menos fácil, entre aspas, né? Porque tem muita coisa na internet, muitas pessoas com quem você pode praticar inglês, tem muitos estrangeiros, assim. Eu morava em Medellín, né, na Colômbia. Aí, como eu tinha essa oportunidade para aprender português, para ter aulas de graça, eu escolhi, bom, eu pensei assim, talvez eu vá para o Brasil algum dia, né? Porque quando eu comecei a aprender português, eu não tinha planos de viajar para o Brasil. Isso veio depois. Então, eu falei assim, o português, a música brasileira é legal, né? Vamos ver. Aí eu me inscrevi no primeiro nível de português, não sabia falar nada, porque na Colômbia, tipo, são poucas pessoas que estudam português. Geralmente quem estuda português é porque quer fazer mestrado no Brasil, porque quer viajar, ou porque gosta de línguas. Mas não é uma língua que é muito oferecida nas escolas de línguas. É raro encontrar lugares que ensinem português. Mas na faculdade tinha muitas línguas para você escolher, né, como segunda língua. Aí eu escolhi o português e comecei a estudar sem objetivo de viajar ao Brasil, só por gosto mesmo. E desde o início, desde o começo, eu gostei, eu fiquei apaixonado pela língua portuguesa e pelo Brasil também, pela cultura, pela música. Aí eu comecei super empolgado a aprender, tinha aulas 2 vezes por semana. Só que depois apareceu uma oportunidade, porque a minha faculdade em Medellín tem convênios para fazer intercâmbio com vários países. Aí um deles é o Brasil. Só que eu falei assim, eu não vou fazer não, porque meu português não é muito bom não. Naquela época eu só sabia o básico mesmo, eu tinha feito um nível. Só que um amigo meu, o Jefferson, eu vou citar o nome dele, ele já tinha viajado para o Brasil, já tinha morado lá. Aí ele fazia o mesmo curso que eu, de engenharia naquela época. E aí ele falou, olha, vamos tentar, vamos pro Brasil? Eu falei, não, acho que não, porque o meu português não é muito bom. Ele falou, não, vamos lá, você aprende lá, não sei o que. Só que eu falei, não sei, não estou muito convencido. Só que daí, depois de pensar muito nessa ideia, eu pensei, olha, tem a oportunidade, eu vou me preparar bem, eu vou estudar bem português, porque era para fazer um intercâmbio na Universidade de São Paulo e todas as aulas iam ser em português, né? Obviamente. Aí eu falei assim, vou começar a estudar português muito, tipo, muito mesmo, porque tinha que apresentar uma prova de português
no final daquele ano, que era ano 2010, olha, 2010 faz muito tempo já, faz 8 anos, aí eu comecei a fazer aulas intensivas de português, né? Eu já tinha aulas na faculdade e ainda eu tinha aulas particulares de português para eu me preparar bem para a prova. Acho que eu precisava ter no mínimo nível B1, acho, A2, B1, uma coisa assim. Aí chegou a prova no final do ano, eu passei na prova, depois eu passei na faculdade, fui aceito para fazer meu intercâmbio na USP, em São Paulo. E no ano seguinte, 2011, fevereiro de 2011, o Jefferson e o Felipe, que é outro amigo meu, também de Medellín, fomos fazer esse intercâmbio de 1 ano em São Paulo. Então aí começou a aventura no Brasil. Naquela época eu já tinha um nível decente de português. Desculpa, gente, tem crianças lá no fundo. Então, aí eu fui morar em São Paulo. No início foi bem complicado, porque mesmo que eu já falasse português, eu não entendia as pessoas. Tipo, as pessoas falavam muito rápido. Bem difícil entender um falante nativo de uma língua. É muito difícil quando você vai no país onde a língua é falada. Aí você não consegue entender. Nossa, tinha um momento que, tipo, quando eu falava com os motoristas de ônibus, onde que eu tenho que descer, como que eu chego aqui, sabe qual que é essa parada e tal? Aí eles não entendiam, né, o que eu falava, só que eu não entendia o que eles diziam. Era muito chato isso, tipo, era bem difícil. Mas enfim, né, depois meu ouvido já se acostumou com o português e já ficou bem mais tranquilo. Tipo, 3 meses depois de eu ter chegado em São Paulo, eu já conseguia entender quase tudo, assim, não tudo, mas já era bem melhor. E nas aulas, todas as minhas aulas eram em português. Tinha um professor, eu lembro que era bem difícil entender, nossa, eu não entendia, tipo, ele explicava lá o negócio e depois eu ficava assim meio perdido, eu tinha que pedir pra ele repetir e tal. Mas, tipo, eu sobrevivi, assim, não foi tão grave, tão ruim. Aí eu fiquei 1 ano em São Paulo. Foi meu primeiro intercâmbio, assim, primeira vez que eu saía da Colômbia, primeira vez que eu morava fora do meu país. Então foi uma experiência que marcou minha vida para sempre. E acho que por isso também que eu gosto tanto, assim, eu gosto muito do Brasil, eu adoro o Brasil e a língua portuguesa também, que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam qual que é a sua língua favorita, assim, a língua estrangeira favorita. Aí eu sempre falo português. E aí, gente, desculpa pela interrupção. Eu tive um problema com a minha câmera e agora tô fazendo esse vídeo com o telefone mesmo. Vai ficar meio estranho, mas tá bom, né? Então, eu tava falando que o português foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi. Mesmo que eu tenha estudado inglês na escola, tipo, quando eu fui no Brasil eu não falava inglês, assim. O meu inglês era bem básico, então... o português é a primeira língua que eu aprendi realmente, né? Morando no país, vivendo o dia a dia. Então, por isso que tenho esse carinho tão grande pela língua portuguesa. Até porque depois eu acabei sendo professor de português. Alguns anos depois, eu acabei dando aula de português na Colômbia. Foi bem legal. E por isso que eu gosto, né? Então, eu estava naquela época, em 2011, que eu morava em São Paulo, que foi meu primeiro intercâmbio. E aí eu aprendi muito, aprendi tanto que para mim foi bem marcante essa experiência, porque muitas coisas mudaram na minha vida nesse ano de 2011, muitas coisas mesmo, pessoais, coisas profissionais, acadêmicas, muita coisa aconteceu. E depois eu voltei para a Colômbia. Eu voltei para a Colômbia já em ano 2012. Só que eu falei assim, eu quero continuar falando português, tipo, se eu não falar com ninguém, eu vou esquecer tudo. Aí, eu continuei, tipo, praticando com pessoas em Medellín. Eu conheci outros brasileiros na Colômbia. Eu frequentava encontros para falar português com várias pessoas que gostavam do Brasil e tal. Então, foi bem legal. Tipo, a ideia sempre foi manter o meu português vivo, mesmo que eu não estivesse mais no Brasil. Depois de um tempo, eu tive outra oportunidade para viajar ao Brasil. Só que dessa vez eu fui fazer um estágio, não em São Paulo, mas no sul do Brasil, em Joinville,
não sei se talvez vocês conhecem, né, Joinville. Não é uma cidade muito famosa, assim, mas fica no estado de Santa Catarina. É mais perto de Curitiba do que de Florianópolis. Joinville é uma cidade industrial. E então eu fui fazer um estágio lá pela IESEC. Talvez vocês conhecem a IESEC. É uma organização mundial de estudantes com quem você pode fazer intercâmbios. Gente, que bagunça é esse aqui, esse povo. Faz muito barulho aqui. Bem diferente da França, aqui na Croácia, que o povo é mais alegre, tem música. Enfim, depois eu vou fazer vídeo falando disso, né? Mas enfim, eu quero continuar aqui. E então, o que aconteceu? Eu fui morar em Joinville. Já quando eu voltei para Joinville, eu já falava português bem. Então foi bem tranquilo, assim, tipo, eu já conheci o país, já conheci a cultura, muitas coisas, qual que era o sistema, como que eu fazia aquela burocracia toda do visto pro Brasil e tal, para ter meu permisso de... permissão, né? Minha permissão, meu documento de residência no Brasil. E na verdade, quando eu voltei pro Brasil, minha ideia era ficar, tipo, no Brasil, assim, eu já queria ficar, eu tinha meu visto quase que permanente para morar no Brasil, eu já tinha quase que um visto de trabalho, eu já tinha carteira de trabalho no Brasil, porque para quem é da Colômbia, dos países do Mercosul, é bem tranquilo, assim, tipo, migrar pro Brasil, não é muito problema, não. Aí minha ideia, eu já tinha um visto de 2 anos para ficar no Brasil, lá eu terminei meu estágio. O meu estágio foi legal, só que eu, assim, não me senti muito confortável com algumas coisas, principalmente pelo trabalho que eu fazia lá. Então eu falei, olha, eu vou terminar meu estágio aqui, mas eu quero continuar no Brasil. Então o que eu fiz? Eu fui morar pro interior do Rio de Janeiro. Pois é, foi uma coisa bem louca, assim, bem improvisada mesmo. Eu queria trabalhar lá, eu tinha umas aspirações meio malucas. Aí eu fui morar lá no interior do Rio, numa cidade bem pequena que se chama Barra de São João, que mesmo os brasileiros nem conhecem, mas provavelmente vocês conhecem Búzios, que é na região dos lagos, no interior do Rio de Janeiro. Barra de São João fica bem pertinho de uma cidade que se chama Rio das Ostras. Rio das Ostras. Então eu fui morar lá. E eu encontrei um emprego lá, eu trabalhei, desculpa gente pelos erros, às vezes eu misturo o V com o B, porque em espanhol é o mesmo som, eu acabo misturando às vezes. Então eu trabalhei lá dando aulas de espanhol, de física e de matemática também. Eu dava aula de matemática porque eu fiz um curso de engenharia na Colômbia, então foi isso que eu fazia. Então é isso, gente. Minha história do português é essa. Eu morei no Brasil até dezembro de 2014 e depois eu voltei para a Colômbia. Por algumas razões pessoais eu voltei para a Colômbia por causa da minha família, na verdade, foi por isso. E naquela época o emprego que eu tinha não era muito bom, então, e o Brasil estava começando com a crise, então eu resolvi voltar para a Colômbia. E desde então eu ainda não voltei para o Brasil, mas minha vontade é muito grande. Eu quero voltar para o Brasil para conhecer o resto do país. Eu tive a oportunidade de viajar em alguns estados, no sul principalmente, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O resto, infelizmente, eu não conheci, não tive a oportunidade, mas eu quero muito voltar para o Brasil, conhecer esses lugares. Eu quero muito conhecer o Nordeste, todo mundo fala que é bem diferente do Sul, né? E é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo e até mais. Gente, tem uma pequeno detalhe aqui. Já falei que estou na Croácia agora, tem uma cidade que se chama Zadar. Eu queria mostrar para vocês aqui esse lugar, que é bem famoso, porque é um órgão que funciona com as ondas. Tipo, a água bate aqui, esse negócio que está ali atrás, e cria um som. Na verdade, um órgão, né? Ele funciona com as ondas do mar, é bem legal. Então eu queria terminar esse vídeo daqui. Não sei se vocês conseguem ouvir aqui o barulho. Aqui no chão tem uns buraquinhos.
e pelos buraquinhos tem um som que sai. Não sei se vocês conseguem escutar, mas quando as ondas estão batendo, sai um som aqui. Então, hoje que eu estava fazendo um vídeo em português, eu estava aqui sentado olhando o pôr do sol e encontrei umas meninas. Olá! Oi! Do Brasil. Então, Cíntia do Rio, Andréia do Rio, Flávia de São Paulo, Adriana, Niterói, Rio de Janeiro. Renata do Rio. que é bem comum encontrar brasileiros em qualquer lugar. E aqui tem uma prova disso. Brasileiros como nós é raro. Brasileiros pela Colômbia. Bom, valeu! Valeu!